nós queríamos dar o capítulo 12 por encerrado. Então, só o finalzinho do capítulo 12 e vamos fazer a leitura do capítulo 13, já que a gente possa dar um passo à frente. Feriu 12:17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, minha irmã? De maneira que eu houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma-la e bate. E Faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E Abrão, muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha enormes rebanhos, e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Então vamos ficar até aqui, né? O capítulo 12 mostrou para nós uma série de desafios, questionamentos em relação à condição de Abrão na manutenção das suas necessidades de vida. Comentamos a diversidade de propósitos e de demandas íntimas dos diversos grupos. Um grupo demandando ainda pelo atendimento de necessidades primárias, devido à fome. Já o Egito, dentro da sua estrutura bem estabelecida, construída no tempo, era um vale próprio, onde essa demanda primária já era totalmente suprida. No entanto, nós observamos que mesmo assim sendo, determinados posicionamentos frente à vida podem gerar uma mudança do painel. E foi o que aconteceu com Faraó. Quando feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai. Então nós observamos que mesmo aquilo que parece bem estruturado pode passar por situações que funcionam como grandes tribulações, experiências difíceis e duras que vêm como uma resposta da vida. O que seriam essas pragas enquanto resposta? O Faraó sabia que era uma punição, um chamamento, um castigo, algo que havia sido implementado na estrutura da sua casa, que estava em ressonância com a grande ordem. E isso foi revelado, nós vamos estudar mais à frente, nós já tivemos nessa correlação, foi revelado a ele através de fatos que foram analisados. E ele, naturalmente, percebeu que era uma resposta frente a uma questão que seria o adultério. E aqui nós poderíamos entender, houve um adultério. Ela já era mulher de um outro homem. E assim percebemos que o adultério teria sido a grande questão. Porque ela não me avisou que ela era sua mulher. Porque se eu soubesse,
eu não a teria tomado como minha mulher. Vejam bem, que Alves era tomado por minha mulher, tá? Então ele teve essa experiência. E aqui nós observamos, dentro de um contexto mais amplo, abrangente, não apenas os fatos. Mas o que os fatos poderiam dizer? Sarai, enquanto estrutura feminina do ser, já era a expressão do sentimento na conjugação, no casamento. Abraão Sarai seria a condição do sentimento da estrutura interna deste indivíduo. E nós não podemos apropriar aquilo que é de A como sendo o sentimento de B. Então aqui nós poderíamos fazer uma análise diferenciada dentro da estrutura psicológica do ser. Nós não podemos abraçar aquilo que é o sentimento do outro e falar que o sentimento do outro corresponde ao meu sentimento. Que adultério seria esse, né? Qual seria o mecanismo da lei de causa e efeito? Toda vez que eu adultério, eu aciono a causa e efeito e vem a frase já me atacar. Tem uma resposta. E funciona como um sinal que tem um papel despertador. Um sinal para despertar o indivíduo dessa condição de, porque o adultério aqui é quebrar o pacto, tá? Que pacto? O pacto interno. Como nosso pacto reencarnatório com a nossa própria intimidade? Qual que é o nosso pacto? O nosso pacto, a nossa meta, é a evolução de quem? Evolução de quê? Qual espírito? Então a evolução pessoal, né? A evolução pessoal. Nós não podemos abrir mão disso, que a evolução é pessoal e intransferível. Toda vez que nós abrimos mão desse aspecto, por motivos os mais nobres que sejam, tá? Os mais nobres que nos pareçam ser, nós estamos de alguma forma desvirtuando ou quebrando o pacto interno, adulterando a minha estrutura íntima, violentando o meu processo de crescimento. Escutar isso pode parecer, à primeira vista, um culto ao egoísmo, tá? Mas não é essa a questão. A questão é a vivência mais pura daquilo que Jesus orientou. Amai ao próximo como a si mesmo. Se não houver esse amor a si mesmo, esse cuidado, esse compromisso, essa responsabilidade conosco, nós não saberemos cuidar do outro. Se nós não nos respeitarmos, se nós não nos valorizarmos, quais são os problemas da atualidade, gente? Hoje os problemas não são de ordem emocional, autoestima comprometida, complexo de inferioridade. Não confio na minha capacidade, segurança total. E nós podemos listar e encher várias mãos dos problemas da atualidade. Medos enormes, medo de nos expor, medo de sermos feitos das nossas fragilidades, uma série de questões que são internas e que tocam diretamente a questão da meta pessoal, o que nós viemos fazer aqui. O que faz com que nós busquemos, nesses registros, instrumentos para a nossa reflexão, de tal forma que possamos elaborar um plano, uma estratégia de vida. Quando nós pensamos nessa condição, que adultério é esse que o faraó fez, foi a humanidade máxima. Né? Alguém
que deveria estar na vivência plena. Porque quem era o faraó? Um representante de Deus na terra. Não era um ser qualquer, um ser preparado, um ser que foi treinado, recebeu uma série de treinamentos para viver nessa posição. E é ele que diferencia o adultério. Certo? Então, nós estamos diante de uma situação que nos remete à meta evolucional. Bom, o erro faz parte. Quantas vezes nós rompemos o pacto com ele? Algumas vezes em 24 horas, não é isso? Algumas vezes em 24 horas. A todo instante nós estamos adulterando, rompendo o nosso pacto de evolução e criando novas dificuldades para nós. Qual foi a posição que a gente queria fechar no nosso último encontro? Qual foi a posição do faraó? Extrema sabedoria. Extrema sabedoria. Ó, não foi bacana, você tinha que ter me falado, deixou tudo claro e limpo. Por que você não me falou, né? Deixou claro. Não vou pegar para mim algo que é da sua parte com você. Agora, o que me cabe, porque eu sou autoridade, e eu defino o que eu quero na minha casa interna, então eu dou ordens. E eu dou ordens, ó, você vai embora. Essa terra não é sua. Tá? Essa terra não é sua. Então toma sua mulher e tchau pra você. Isso é fechar. Porque nós não fechamos as experiências. Nós não fechamos, a gente deixa a coisa aberta, fica aquele negócio mais ou menos. E o faraó teve esse discernimento. Foi errado, as pragas vieram, procurei saber que pragas eram essas, tive a consciência, sinalizei o foco que gerou a questão e agora vamos partir da solução. Tchau. E tchau, não vou nem reivindicar nada não, porque a gente fala o seguinte, não, você vai embora, mas você deixa isso igual teste de amor, né? Os presentes que eu te dei, né? São seus, mas eu quero os que eu te dei. Não teve nada disso. Por quê? Não foram presentes do faraó? Muita coisa que ele adquiriu lá na terra do faraó, porque ele enriqueceu mais ainda. Tanto que na leitura do 13 ficou claro para nós que a terra nem cabia os dois. Antes eles não viviam juntos. Então significa que a passagem pela terra do faraó naquele Egito foi enriquecedora para ambos. Enriqueceram em todos os aspectos. Tanto assim que nós vamos ver o que acontece mais para frente, né? De maneira que não podiam habitar juntos. Né? Então aqui nós temos essa questão, o processo do faraó. O processo do faraó foi de uma transparência com começo, meio e fim. O que agradava? Beleza, não é? Beleza, agradou, tomou para si. Não é isso? Nossa, bem mesmo. E ninguém tinha dúvida que ele gostava bem. Não havia dúvida sobre isso. Só que, ao constatar via sinais, implementa um processo de saneamento. Então, como nós vamos sair do adultério para a retomada do nosso pacto original de evolução? Saneamento é fundamental. Você já viu como o saneamento básico é uma coisa tão desafiante? Como as medidas políticas esquecem do saneamento básico e priorizam outros aspectos? O que será que isso acontece na prática? Na verdade, a gente não tem interesse. Saneamento básico é algo que fica coberto, né? É algo da intimidade, não aparece em tela. Não aparece. Só aparece nos frutos do não saneamento, né?
Então, se nós não tivermos essa clareza, que é um investimento que no primeiro momento não será valorizado, igual a manutenção de casa, né? Bacana da casa que é comprar a casa, não é? Não é? Comprei a casa, custou X. Quanto a gente gasta para manter a casa? Não é? Põe X nisso, né? Põe X nisso. Mas manter a casa é algo que socialmente causa algum impacto? Ninguém fala assim. Às vezes algumas pessoas, nossa, como está novinha, cuidado. Mas é só. Agora você fala, nossa, que maravilha, como que foi e tal, né? Então é mais ou menos isso que acontece com o saneamento básico. Não tem essa repercussão, não é valorizado. O que é valorizado é só quando as pragas aparecem. Aí sim nós despertamos para a necessidade de utilizarmos medidas mais básicas. E aqui o faraó fez isso. O saneamento significa o quê? Desvinculação. Tá? Não é isso? Se não houver desvinculação, o saneamento ele acaba sendo questionado. Vejam bem, acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. A tudo. Então vamos ficar quando a gente até buscando aí, contextualizando, abrir mão dos desejos, né? Na novela, né? Abrir mão dos desejos, é isso aqui, ó. É a desvinculação desse tudo, tá? Para que surjam uma vida nova. Enquanto nós estivermos presos a determinados elementos, o nosso saneamento é ainda parcial. Abrir mão de tudo aquilo que não é meu. E aí vem uma outra questão. Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos valores que continuam sendo sustentados, mas que na verdade não nos pertencem? Não nos pertencem. É um caráter que não faz parte da minha conjugação e do meu casamento interno. Mas eu continuo caminhando. Tá? Pensando nessas ideias, e para fechar o capítulo 12, nós trouxemos uma lição do livro Renovando Atitudes, que é desafiante, que viramente nós tocamos nesse aspecto, mas que hoje acho que a gente podia dar uma estudadinha um pouquinho mais profunda nela, que é a questão do servilismo. Servilismo. Nós já comentamos sobre isso muitas vezes, né? Servilismo. Porque nós queremos ser o quê? A gente tem que querer ser servo, né? Não é isso? Porque Jesus falou que ele precisa ser o maior. De que forma? O servo de todos, né? O servo de todos. Então, o servo de todos, no sentido operacional de vida, é um passo necessário. Mas nós distorcemos, e tudo aquilo que é distorcido é do pé, tá, gente? A gente combina de um jeito, e aí distorce e faz de outro. Isso é adulterar o passo. Adulterar é mudar. Então vamos para adulterar o passo. É o combinado. É o combinado comigo. É o combinado no meu processo encarnatório. Minha trajetória era por aqui, aí eu mudo. Estou adulterando comigo. Tá? Então, se o nosso desafio seria esse, sermos servos de todos, nossa grande questão adulterada é cairmos no servilismo. Então, por isso que é importante.
Essa obra do Hamed é uma obra interessante porque ela é toda construída a partir de trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, e para aqueles que não conhecem a obra, a gente entender. Para iniciar o capítulo, apresentando um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, este é do capítulo 9, o item 8, que diz o seguinte: a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação dos sentimentos e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então aqui nós temos dois movimentos importantes, trabalhando Abrão e Sarai. Abrão, razão, Sarai, sentimento. E duas virtudes, que só serão construídas e edificadas de forma bem firme a partir da palavra consentimento. Livre-arbítrio, né? Consentimento, livre-arbítrio, livre escolha. Livre escolha. E aqui surge o comentário feito pelo autor espiritual. A subserviência pode esconder falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade e uma imaturidade de personalidade. Canceríase, subserviência, que aqui funcionam como sinônimos, podem ser simplesmente uma estratégia utilizada para esconder essas dificuldades internas. Falta de evolução. Gente, porque falta de iniciativa. Se você evoluir, tem iniciativa ou não tem? Tem iniciativa. Passividade indesejável. Complexo de inferioridade e imaturidade da personalidade. E aí esclarece, clareando os conceitos. Obedecer não é negar a vontade. Matar o desejo, mas não negar a vontade. Desejo desde aquela visão que nós temos. Que o desejo estaria retratando situações funcionais mais profundas, viscerais, dentro de uma demanda muito instintiva. Matar esse desejo. Mas a vontade, ela não pode morrer. Ao contrário, a vontade, ela precisa estar direcionando tudo. A vontade permanece como a diretora, como a condutora que canaliza, direciona, sinaliza e define aquilo que nós sabemos. Não é negar nem a vontade, nem tampouco o sentimento. E sim exercitar o poder de escolha e cooperar juntamente com os outros para produzir algo mais do que se fizesse sozinho. O que vocês acham, gente, de uma prece feita por uma pessoa? Atinge o objetivo? Pode atingir, pode. Mas eles falam assim, vamos fazer juntos? Vamos fazer juntos? Será que essa conjugação de ondas mentais tem mais chance de chegar no objetivo? Quando nós fazemos uma oração em conjunto aqui, convidando a todos para poder oferecer o seu melhor, será que há doação de algo de nós e como resposta vem mais recursos? Não é isso que a gente leu lá no livro dos Mensageiros? Não foi isso? Cada um confrontando. Mas o que aconteceu? Ainda que as respostas viessem com tonalidades distintas, mostrando a capacidade, mesmo sensibilização que a prece teve e a promoção dessas respostas, o que nós observamos? Cada um na sua contribuir, direcionar, pegador, né? Teve respostas toda pouco, definindo que cada um terá uma resposta e uma contribuição particular.
Mas, no coletivo, aquilo pode ser utilizado e manipulado para o atendimento daqueles que estavam sofrendo e pudessem ser assim atendidos, assistidos, segundo a misericórdia. Muito mais segundo a misericórdia. Então, o coletivo é algo mais. Se eu promovo um trabalho espetacular sozinho, se eu tiver a capacidade de trabalhar em equipe, assim é o grande desafio. Em equipe, nós realizaremos muito. Mas trabalhar em equipe é um desafio. É um desafio. Porque nós queremos muitas vezes o quê? Encher, não é? Impor o nosso jeito, impor a nossa contribuição, definindo que aquele jeito, que é o meu jeito, é o melhor. Sem escutar as ideias que possam surgir a partir de outras pessoas. Então, comentando aquela história, né, das pessoas que estavam reunidas e queriam, né, criar uma situação para o consumo de previdência, né? Eles queriam que vender mais lucro. O objetivo era obter mais lucro. E reunidos numa reunião, estudando estratégias de marketing para poder alcançar o objetivo que era mais lucro. E aí a conclusão final era que eles tinham que sensibilizar as pessoas para gastar mais para presidente. Então, se o objetivo era gastar o lucro, que estaria intimamente vinculado a gastar mais para presidente, o que seria? Seria inúmeras ideias surgiram. Até que a faxineira que estava lá, junto, né? Não é só abrir um pouquinho o orifício? Se o orifício falar, não vai sair mais, tá? Aí todos olharam, pensando, não é que é mesmo, né? E a ideia dela acabou sendo... Vocês lembram como que era menorzinho? Era fininho antigamente, né? Vocês viram? Agora sai, cobre, né? A escova toda, né? Não é isso? Então, quer dizer, são estratégias de consumo. Seria uma coisa que, assim, eu tinha pensado, e foi uma entidade que falou que em campo de futebol, na hora que as torcidas estão torcendo, eu não pensava assim, sabe? Eu tinha pensado do lado negativo, que a energia que sai ali, dos corações ali para o seu time querido, eles aproveitam aquela energia e manipulam aquela energia, né? A gente sempre tem um lado só negativo, não pensa no positivo. Aí eu passei a observar no Ribombade aquele da Bahia, aquele conjunto que eu pude ver uma vez. Na hora que eles tocavam aquele tambor, a gente se arrepiava toda, porque a harmonia era tão forte, o Ribombá, que foi assim abrangeu aquele ambiente ali, sabe? Aí a gente pode observar o lado positivo de tudo, né? Passando pelo filtro, né, gente? Passando pelo filtro. Aí eu vou preparar a sua especialidade para selecionar, né? Qual que é o filtro daquilo que é bacana, né? Depois de ser até nós temos que passar pelo filtro, né? Com certeza. Com certeza. E se a gente pensar dentro do exemplo que ela trouxe, nós falamos da prece, não foi? E dentro dos públicos, dentro do paganismo mesmo, o que era uma festa? Era uma tentativa, né, de agradar os deuses para obter uma resposta, né, favorável. Toda a tentativa era nesse sentido, vamos reunir as nossas forças para que juntos a gente possa obter aquela resposta que nós almejamos, né? Então existe isso. Mas nós trouxemos a história da parte 20 para definir que muitas vezes as soluções são muito simples. São muito simples. E nós ficamos elaborando, criando, sabe? Aquela dificuldade, complicando, quando, na verdade, para poder obter o resultado,
a medida teria que ser um sim. Porque a solução está ali, ó, aos olhos de quem quiser ver. Dentro de uma racionalidade muito pequena, dentro da utilização daquilo que Abraão tem a nos oferecer. Tá? Então, se nós estamos diante dessa questão, trabalhar em equipe pode nos auxiliar muitíssimo, abrindo espaço para o aprendizado e a possibilidade de agregar elementos novos aos nossos conceitos. Mas enquanto nós estivermos vinculados aos nossos padrões, que é assim que tem que ser feito, nós não vamos caminhar tanto. Tá? Então vamos seguir aqui dentro disso. Está falando de trabalhar em equipe forte, mas assim, olha, quando trabalhar em equipe e às vezes nem todos nós da equipe correspondem, como isso, por exemplo, que a gente, cada um tem mais ou menos uma tarefa, e a gente às vezes delega uma tarefa, porque nós somos um cara, um exemplo, para outro ele joga a bola de novo para a gente. Como é isso? Como é que esse trabalho é equipe? Nós ainda não sabemos trabalhar isso. Esse é o grande desafio. Nós não sabemos trabalhar isso. E nós estamos vivendo um momento no qual este é um aprendizado. Este é um desafio. E nós estamos na anticâmara para poder aprender isso. Falando que se nós trabalharmos em equipe, o resultado será melhor. Por isso que eu estou escrevendo a parte dele. É porque todo mundo tem as suas limitações, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Sem dúvida. Mas aqui nós não estamos antes da equipe. Gente, trabalhar em equipe vale a pena. Criar um plano de receptividade interna. O que eu faço sozinho pode ser bom, mas se nós fizermos juntos, pode ser melhor. Nós estamos nessa fase da sensibilização. Em conjunto pode ser melhor. É aquela história. Uma pessoa corrige um texto. E ela própria escreveu. Ela sabe o que ela queria escrever, não é? Não sabe? Não é comuníssimo quando você faz a autocorreção, passar ela no texto? Aí você passa o texto para outra pessoa ler. E a pessoa lê aquele texto pela primeira vez. Então ela vai utilizar todo o semínio para entender o texto nessa leitura. Eu escrevi para a leitura dentro daquilo que eu achei que escrevi. E que está claríssimo para mim. A pessoa que faz a comunicação, eu não entendi bem esse aspecto. O que você quis dizer com isso? Aí quando você vai ler a partir do questionamento de quem fez a correção, você vai falar, está faltando uma palavra aqui, ó. É isso que eu queria dizer. Então, esse é o movimento. Em equipe, pode ser o resultado, deveria ser, pode ser um resultado melhor. Esse é a instituição aqui de uma crença nova para nós. Porque antes, qual que era a nossa crença? Quem quer sabe. Quem não quer, o que é isso? O que é isso? Crença de individualismo, né? Por que muitas pessoas não dão conta de ter uma pessoa para auxiliar na limpeza da casa? Aqui tem muitas mulheres, a gente pode falar nessa linguagem, né? Por quê? Não limpa do meu jeito. Não limpa do meu jeito. Eu mesmo lavo e passo as minhas roupas. É desvinculação? Não. Porque ninguém passa como eu. Tem que ser sem uma dobra. E aí o que acontece? Nós perdemos a chance da troca. E aí tá, e aí nós passamos a vida inteira limpando a casa e passando, tirando as dobras, e quando a gente assusta, o que aconteceu? A vida passou. E a meta?
Eu já sabia passar super bem. E limpeza para mim não era problema. Saí da reencarnação como? Tal e qual cheguei. Tal e qual cheguei, percebeu? Então, o trabalho em equipe, uma pessoa me falou uma coisa simples, no baixo. Eu falei, nossa, você não tem ninguém te ajudar, e você faz tanto de legume, assim, eu surpreendida como que ela dava conta, com as coisas do dia a dia. Aí eu disse assim, eu cozinho o brócolis no micro-ondas 3 minutinhos, 10 dias. Aí eu disse, olha gente, ó, interessante, eu não tinha jeito, eu cozinhar brócolis no micro-ondas. Talvez muitos aqui já não façam. Mas eu não imaginava, porque eu estava no vapor lá, entendeu? Naquele esquema todo que gasta de tempo, né? Oi? É mais gostoso que micro-ondas. Não resolve a vida, não resolve. Aí o que acontece? Eu ficar só no sanduíche ou comer o brócolis de micro-ondas? Melhor. Exatamente, eu ficar só no sanduíche, né? Então, eu admirei como que a pessoa dava conta. Então, abriu mão de uma qualidade, no vapor, além de mais gostoso e mais saudável, né? Vou colocar assim, mas viabiliza. Fez outra coisa. Viabiliza, né? A vida da pessoa. É viabilizar. E ganho. Quer dizer, se você pudesse, o jeito que você puder. Oi? A disponibilidade, para trabalhar muito amor, muito carinho, muito respeito por aquilo, pode ver, 7 segundos, né? Aí aquele já sabe. Liderança. Sem liderança, a equipe não funciona. Tá? Sem liderança, a equipe não funciona. Não vai pra frente. Então a liderança é importantíssima. Mas a liderança já pode ser construída. A liderança, ela é aprendida, ela é desenvolvida. É mais um processo de evolução pessoal. Que aspectos da minha alma eu posso desenvolver para ter uma liderança efetiva. Não Jesus, mas vivendo alguns aspectos daquilo que ele ensinou. Tolerância, gente, porque tolerância de Jesus não é para nós, né? Porque a turminha dele não era fácil. A turminha dele não era fácil, não. Ele pegou 12, uma diversidade de caráter, né? E se você juntar um Tiago tradicionalista no último grau, né? Imagina, um Tiago. E o Judas, não colocar o Judas como uma expressão daquele que via diferente, né? Que ia para frente, comerciante, estava querendo outro reino, não é? Tinha um outro reino, era um reino concreto, coisas que tinham que acontecer no mundo, né? Oi? Pedro que era questionador. Não, Pedro é possível, mais do que, acho que o questionamento de Pedro era até fácil para levar. A dificuldade era a impossibilidade dele, que era muito grande. E subia, né? E subia e ficava realmente numa situação que ele pedia o senso crítico. Então, é muita coisa, né? A turminha dele não precisa. Mas a liderança amorosa de Jesus foi tamanha que ele conseguiu pegar aquilo que cada um tinha de positivo. E se nós trabalharmos pensando, e na casa espírita nós somos convocados a dizer isso a todo tempo, né? É a equipe, né, que se chama, da campanha do Quilo? É a equipe do culto no lar, não é? A equipe da visitação em feira, não é assim? O nome é dado, tá? O nome já é dado, equipe. Agora, as equipes têm que se encontrar há pouco tempo, são momentos ainda, né? Não podemos ter contato direto. Fazer um exercício. É um exercício para aprender. E à medida que nós vamos trabalhando cada um desses aspectos, nós não corremos o risco de adulterarmos o nosso pacto, que é o trabalho em conjunto. Isso.
agora do em torno do me parece que no contexto seria mais preocupado a gente pensar no oposto do Jesus, não? A questão por exemplo, Jesus, né, o filho do trovão, ele pôs essa questão do com os filhos do trovão que eram assim, posições liberanos dentro do grupo. Né? João e justamente aí Jesus anda com uma explicação que é que o maior tem que ser o menor. Ou seja, me parece que a alteração da questão aí tem mais a ver com aquela questão da imposição, da liderança dele negativa, no sentido de ter poder, né? Da autoritarismo, né? Tá, mas aí você buscou, ele foi no texto que nós vamos chegar onde você chama, porque o texto sugere exatamente a raiz. Qual que é a raiz do servilismo? O que é que nos leva a uma posição servil, nesse sentido, de subserviência? Aqui, é o próximo capítulo, tá? Então nós já sabemos que obediência não é negação da vontade. Já sabemos que obediência é uma postura interna, super racional, aquela posição lógica, compreensiva e o mais consciente possível. Eu preciso saber onde que eu quero chegar. Se eu não souber onde eu quero chegar, não é um trabalho consciente. Eu estou indo. Então eu tenho que saber que minha meta é a evolução pessoal. Aí tem os problemas. A origem. Foram gerados por muitas circunstâncias da infância, onde pais instigavam o medo e a ameaça como forma de obter a obediência dos filhos. Então, aquele tamponamento da vontade dos filhos, eu não gosto de chuchu, tá? Eu não gosto de chuchu. Aí, aquele negócio, será que é chuchu? Tá? Nessa imposição. Ele diz, você não gosta de chuchu? Por que você não gosta de chuchu? Não tem gosto de nada. Então vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos fazer um super de chuchu. Você vê que o chuchu pode ser super gostoso. Então, essa seria uma tentativa de introduzir um alimento de uma forma mais educativa e não arbitrária. Tem que comer o chuchu. Nós criamos assim, tinha que comer o chuchu e fim. Se não comesse o chuchu, o que acontecia? Até o chuchu sumir do prato, né? E era assim, né? Mas aí nós saímos dessa posição radical, de imposição, gerando a obediência, e fomos para uma de total liberalidade, onde come-se o que quiser. Comer o que há, só come arroz e ovo, enfim, né? Tá no extremo. Trata-se de um propósito cômodo e muito rápido, mas contraindicado na complexa tarefa de educar, porque a resposta é imediata. Você come chuchu, o prato fica vazio, mas quais seriam as marcas disso para o futuro? Aí que cai no servilismo. Nós vamos continuar a leitura para a gente perceber quais que são as consequências. Os adultos, né, que herdaram essa formação familiar, se não forem espíritos maduros e decididos, com farta bagagem espiritual e valores desenvolvidos, poderão viver com essa intrusão educacional. É o que nós chamamos das crenças, dos valores, que nós repetimos aqui. Quem quer, faz. Quem não quer, manda, né? Então, nós temos essas intrusões educacionais que nós precisaremos tirar para criar um espaço para novas concepções e acreditar que a equipe pode acrescentar. Senão nós vamos continuar fazendo só sozinho. Então, chama-se intrusão educacional, como maneira de obedecer forçosamente aos outros. E essa pessoa acaba por criar um automatismo nesse obedecer sem questionar. Aí vai. É bonzinho demais, obedece, você fala umas vezes, tá. Chega na vida adulta, transforma-se naquele indivíduo com falta de iniciativa, passividade indesejável, complexo de inferioridade
e a tal imaturidade de personalidade. Tá? Mais um pouco. Outros tantos trazem aí. Isso é na vida atual, tá? Então, problemas de debilidade na vida atual, a intrusão educacional, né? Que no fundo tem um autoritarismo educacional, vamos chamar assim, né? E é na vida atual. Presente, no presente. Isso é uma construção do presente. Mas existem dificuldades que são do passado. Aí a pessoa acaba assumindo uma posição fruto da culpa dos erros do passado. Abandonaram-se nenhuma consideração a esse período. Então hoje, na vida atual, sentem-se quase que forçados a fazer tudo aquilo que os familiares desejam. São clichês mentais ativados. São clichês mentais que ficaram fixados no inconsciente e que detonam em forma de obediência e servidão compulsória para compensar o passado infeliz. A culpa gerando essa compensação. Tá bom? Ainda tem mais outras questões. Aí é uma análise psicológica do problema. Esses conflitos da infância, que estão enraizados, eles geram na personalidade uma necessidade enorme de satisfazer sentimentos de mando e de autoridade, sempre impondo ordens, métodos, regras que, obedecidos passivamente, lhe trazem um enorme prazer e satisfação. Qual que é uma outra crença que a gente tem? Assombração. Assombração sabe quem aparece. Então junta o autoritarismo, tá? Com o servilismo. O autoritarismo com o servilismo. Pessoas que sentem o prazer em ser obedecidas. Comigo é assim. Tem que ser desse jeito. Tá? Tem que ser desse jeito. Então, sentimento de mando e autoridade sempre impõe ordens, métodos e regras. E aí a pessoa se contrai quando exerce essa situação. Só que isso aí acaba gerando, aí nós podemos dar vários nomes. Relações simbióticas, tá? Relações simbióticas. Eu mando, você obedece. Então o que você tem? Engarrado. Por quê? Eu gosto de mandar, eu gosto de mandar, você gosta de obedecer, então você gosta de ajustar. Como que nós vamos desvincular do passado? Aí o nome que é dado é: compensarão sua neurose de dar ordens e, em muitos casos, somam ao seu impulso agressivo a neurose de autoridade. E aí acaba massacrando o outro. É como se fosse até um posicionamento sádico de domínio, atingindo e até afligindo, a palavra usada aqui é afligindo pessoas que são servidas. A gente fica, né, massacrando a pessoa a vida inteira, para que ela continue na posição servil e você possa alimentar sua neurose de mando e de autoridade. Bom, o ser humano que se sujeita a essa condição do servilismo não tem jeito, deve ficar equilibrado. Confusão mental. Porque a vontade dele morreu? A vontade dele não morreu. E aí a pessoa fala assim: não é isso que eu queria fazer, não, eu queria comer arroz com abobrinha, por que eu estou comendo feijoada? Tá? Estou comendo feijoada, mas eu queria arroz com abobrinha. No fundo, isso não morre, porque isso é da pessoa, é a individualidade da pessoa. Todo mundo tem o querer, todo mundo tem uma vontade própria. Não, a pessoa tem o direito de comer arroz com abobrinha. Ela tem o direito, mas como ela abre mão desse direito de comer o arroz com abobrinha e fica servil e comendo sua feijoada, aí ela cai nessa posição de confusão mental. Então, assim, não é isso que eu quero? É isso
do jeito que eu gosto? Então gera esse posicionamento aqui, ó, tá? E além disso, ainda fica uma outra coisa difícil. Não, vamos acabar de ler, tá? Não, vamos acabar de ler para a gente fechar o cabo de servilismo, para que aí não volta nisso mais. Então o que acontece além disso? A pessoa passa a vida inteira não comendo a feijoada. Mas no fundo, como ela não está sendo autêntica, não está sendo verdadeira, não é algo espontâneo, ainda vem uma consequência para esse servilismo, que é a sensação de nunca ter agradado o suficiente. Não agradei o suficiente. Não fiz o bastante. Tem um livro que trabalha essa questão na aula de espírito. Quando tudo não é o bastante. Tiro do livro aí. Tá? E aqui, não agradou o suficiente. Porque não é autêntico, não é verdadeiro. Numa tentativa inútil de cumprir e concordar com as ordens recebidas, ainda tem isso, né? Porque a gente não faz de graça, não. Você acredita que a gente já faz as coisas de graça? E por que a pessoa faz isso? Porque tem interesse. E qual que seria o interesse? Ganho de vantagem. Ganho de vantagem. Mas qual que é a nossa carência maior? Gente, parabéns, né? Agradar, ser reconhecida, agradar, tá? Então a pessoa, no fundo ela quer ser amada, ela quer ser valorizada. Quer dizer, o menino que é bonzinho, obediente, o tempo todo, que faz tudo para agradar, esse que está querendo. Sustentar, né? Sustentar e garantir o amor dos pais, gente. É isso, o reconhecimento dos pais. Quantos adultos a gente fala assim, eu fiz, sei lá, que curso? Meu pai era agrônomo, eu fiz agronomia porque eu queria agradar meu pai. Você gosta? Não. O que é isso? Servilismo. Só que chega uma hora, a confusão mental acompanhou a vida inteira, tá? Dentro do servilismo. A confusão mental, aí, além disso, a sensação que não fez bastante, porque foi no maior esforço para suportar aquelas matérias insuportáveis, e aí tirava notas mais ou menos, né? E aí não sou bastante. Porque aí o cara falou assim, nossa, mas meu currículo é tão diferente do seu, né? Ainda tem isso, né? Depois eu mostro assim, tá? Não sei de forma. Bom, então aí o que acontece? Aí vem decepção, vem revolta e vem indignação, porque não recebeu nem o amor, ele fez tudo por você. Chega uma hora que vai vir a cobrança, vai vir a conta. Vai vir a conta, gente, porque nós não vamos cobrar a conta, não somos? Porque nós já estamos maquiados de servilismo. Nós não somos. A nossa essência não vai servir nesse ponto, porque nós temos vantagem. Aí você diz assim, fiquei esse tempo todo comendo feijoada, não como mais feijoada. E agora, aí vem a cobrança. Pelos anos todos que eu comi feijoada sem querer. Você não deixei que você fizesse. Pois é, mas aí que tá. Nós ainda não estamos nesse padrão de consciência. Tá? Nós ainda projetamos no outro a responsabilidade daquilo. Porque como nós abrimos mão do nosso direito de escolha, ao abrir mão do direito de escolha, nós transferimos, entre aspas, para o outro a responsabilidade. Então, até nós buscarmos de volta a responsabilidade como algo inerente a cada qual, e a evolução pessoal como sendo algo particular e intransferível, nós vamos cobrar e vamos ficar nessa condição. Decepção, revolta e indignação. Alguém fala de obsessão? É isso mesmo. Obsessão de encarnado para encarnado é isso. É isso. Vira obsessão. E não precisa morrer, não.
se desencarnar não, tá, gente? Não se desencarnar não. Aí fica aquele parasitismo, aquela cobrança, aquela marcação cerrada em cima. Não, eu te dei minha vida, agora sua vida me pertence. E aí fica, sim, é isso. Quando nós falamos de desvinculação, nós estamos falando de todos esses aspectos. Agora, quem é que vai acordar primeiro? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Pode ser que seja aquele que tem a neurose de mando, a neurose de autoridade, e pode ser o que tenha a posição. O que foi? Não, se não trabalhar a neurose, aí é psicopata. Gente, mas então, o que nós temos aqui? Nós não sabemos os caminhos que serão tomados, quem vai despertar primeiro. Mas aquele que desperta primeiro, aí cabe a ele fazer o papel do faraó. Tá certo? Aí nós voltamos. Cumprir esse papel do faraó trabalhando no saneamento. Tá bom? Esse saneamento. Quando Oi? quando ele acontece voluntário, igual o simulógico, vai falhar, não vai ficar nessa situação. Em condição de estabilismo? Será que ele... Bom, não sei. Não sei se ele estava em situação de estabilismo. Ele se colocou naquela posição porque era conveniente. Porque, na verdade, ele era muito invejoso e ciumento. Ele tinha inveja e ciúme. As dificuldades do filho mais velho eram essas. Ficou despeitado com o acolhimento. Ele teve ciúme do tratamento dado ao filho. E aí ele questionou. Mas o pai falou assim, peraí, não foi isso não, tudo que é meu é seu. Eu estava do meu lado o tempo todo. Tá certo? E aí que vem a história. Não era. Ele era filho. Ele era dono, ele era proprietário. Ele usufruía daquilo que o pai vivia. Ele estava junto. Ele não deu para conta de dizer que ele esteve junto o tempo todo. Ele não teve essa consciência. Na hora que ele viu, vamos falar assim, os minutinhos de glória do outro, vamos colocar assim, aí ativou nele tudo de ruim. A sombra dele eclodiu diante do momentinho de glória do outro, ele não tem isso. Aí surge o despeito, né? Aí o despeito, a indignação, o ciúme, a inveja, a ambição, porque aí nós ambicionamos aquele momento de glória do outro. Ou por egoísmo? Não, baixismo e egoísmo são coisas muito distintas, gente. Muito distintas, tá? O egoísmo é a chave inicial. É tudo pra mim e só pra mim, sim. A baixa estima já passou por uma trajetória que foi feito um movimento de... A pessoa foi se solapando de tal forma, tá? Para poder ganhar alguma migalha, que ela perdeu a visão de si mesmo. Ele fez uma estratégia, sabe? Não sei se vocês pensam a respeito, não. Mas é uma ideia, tá? Uma ideia, tá, Sebastião? Porque mais pra frente a gente pode ver outros aspectos, outros ângulos dentro dessa mesma parábola. Porque a parábola é isso, né? É um entendimento dinâmico que a gente consegue acessar num tempo, mas depois a gente percebe outros aspectos importantíssimos. Mas a princípio, ele quis se elaborar de servilismo. Mas não era. Porque ainda tem essa estratégia, né? Para poder ter elementos para cobrar. Seria muito mais uma barganha, né? Uma barganha. Foi uma barganha. E cobrando, né? Uma barganha. Peraí, que negócio é esse? É mais ou menos o que nós fazemos. Na parábola lá dos trabalhadores da vinda, né? Os trabalhadores, aqueles da última hora. Como que Jesus termina a parábola? Não sei assim, de cor, mas a ideia é, se o seu olho é ruim, isso não tem que ser, não, né? Não te pertence, se coube a mim, achar que eu devo pagar do mesmo então, pra isso. O seu olho é ruim.
Meu olho tem que ser ruim porque o seu é, não. Mais ou menos essa é a proposta das parábolas. Mais alguma coisa? Podemos seguir? Bom, realidade de muitos de nós, tá? Muitos de nós, isso que o final dizemos. Agora, ainda existe um outro aspecto. Muitos de nós tivemos pais que nunca se importaram em nos impor limites, fatores indispensáveis para que a criança aprenda a conhecer o mal, evitando a ilusão de que terá tudo a seu dispor e que jamais encontrará obstáculos e dificuldades. Então, se existe um posicionamento equivocado, como uma intrusão educacional, que é o autoritarismo exigindo uma obediência incondicional, o outro polo seria a falta total de limite. Com o passar do tempo, essa postura pode se inverter. Ao invés de exigirmos sujeição, não, podemos ficar muito parados, viver querendo ter sempre nossos desejos realizados e executados é exigir obediência a qualquer preço daqueles que nos cercam. Então, de onde que veio o autoritarismo, gente? Alguém que no passado não tinha isso. Tá? Onde é que ele surgiu? De onde que veio? Tá? O feminismo veio de uma educação forçada. E no outro polo, a neurose de autoridade de mando surgiu de uma experiência de gente que não teve limite. Tudo podia, exceção. Então, acho que a vida é assim. E continua exigindo das pessoas a realização daquilo que quer. Então, nós já sabemos as raízes educacionais. Com o passar do tempo, essa postura pode se tornar inversa. Ao invés de exigirmos sujeição de todos os nossos pontos de vista, passamos a nunca dizer não. Olha o movimento pendular da vida. Nós vivemos nessa dinâmica, né? A nossa dinâmica é essa. Ora, então aqui o pêndulo, né? O pêndulo está no movimento, que ora está sendo extremo, ora está no outro extremo. A respeito, que era o autoritário, tá? O autoritário, ele cai a ficha assim, nossa, gente, eu estou exigindo demais esforço, tá? Com o passar do tempo. Aí nós saímos dessa posição e aí saímos no ponto oposto, diametralmente oposto. Então nós nunca dizemos não. Nunca dizemos não. Sempre tentando satisfazer os outros, sempre dizendo sim, ainda que precisemos ir às últimas consequências. Então, quem é servil, deve servir mesmo hoje, com certeza tem raiz de autoritarismo violento dentro de si. É isso que nós estamos recebendo. Por que tem simbiose? Qual que é o outro ditado popular? Gambá cheira gambá, né? E a assombração com a preta é por conta disso, tá? Nós estávamos no autoritarismo, com o tempo que dá não, isso não está marcando ainda. Eu estou exigindo demais desse pessoal. Aí eu saio daqui e passo para cá. E aí o desequilíbrio. E isso também não é evolutivo, tá? Isso também não é evolutivo. Nós teríamos que encontrar esse movimento no caminho do meio, né? André Luiz falou assim, naquela hora. Ah, tá. Pode falar? Não. Lá em tudo que passava, próxima porta dela, era uma casa. Era tudo aconteceu que
dela, porque isso não era bom. Então ela ficou passiva demais. E aí o que aconteceu? Passiva demais, ela começou a apanhar demais. É uma lenda hindu, né? Essa é uma lenda hindu e que André Luiz coloca na sua obra, definindo, né? Que ainda fala o seguinte, que era um anjo, né? Um anjo que passa e percebe aquela situação e identifica o terror na atmosfera gerado pelo posicionamento de agressividade dela. E aí, peraí, seu comportamento está gerando muita dificuldade. Modera aí, né? E aí ela acolheu a proposta e mudou. Só que saiu desse extremo e foi para o extremo de total passividade. Mas passado um tempo, o anjo que o auditor do planeta, passando, não conferir as coisas, lembrou da cobra e foi lá visitar a cobra. E chegou lá e encontrou toda machucada, toda destruída, acabada. Então, o que aconteceu com você? Aí ela falou assim, eu segui seu conselho, né? Segui seu conselho, ainda é a culpa do outro, né? A culpa é do outro. Segui seu conselho, mudei de comportamento, estou aqui, né? Tá falando assim, né? Aí eu falei assim, não foi isso que eu te falei. Eu jamais repeti para não mostrar os dentes. Como que a serpente ia abrir mão da natureza dela? Isso é a autoproteção. Ela era responsável, pois nós começamos todos. E aí não abrir mão da própria vontade e do que nós falamos, do compromisso consigo. Se nós não tivermos o autocuidado, que foi o início, definindo qual é o nosso querer, qual é a nossa meta, nós podemos cair nessas posições extremadas que vão gerar dor e sofrimento. E eles vão gerar dificuldades, porque será que a cobra não estava ressentida? Não, estava ressentida até com o anjo. Mas que vida esse anjo me propôs? Porque ela estava colocando, ele não era a vontade dela que ela estava fazendo. Ela se transformou num elemento que serviu totalmente. E ficou sujeitada a uma série de injúrias e de desrespeito na vida. Né? Então, é uma ótima lembrança. Eu gosto muito dessa história, né? Porque não lembro se era os mensageiros. Era os mensageiros mesmo. É muito boa, né? Assim, essa história a gente pode recorrer a ela até como reflexão de cabeceira, né? Porque o nosso movimento acaba sendo esse mesmo de pós, né? A gente está adoecendo para o outro. Quando isso é o medo, Lenice, então faz a gente ser sobenista, e quando a gente acorda, chega um momento que tem um basta, aí o medo provoca a submissão, né? Mas aquilo não faz a gente feliz, não está certo. É um amadurecimento que faz dar o grito, a gente fala assim, se eu soubesse, tinha gritado antes. Mas não precisa gritar, gente, porque nós não é gritar, né? Não, é agir. Não, mas mesmo... Tomar atitude. Porque a questão é interna. Olha a sequência aqui na vida. Por outro lado, uma pessoa que nunca diz não, que veio pra cá, só pode ser desonesta. Porque diz que faz e dá muito mais do que tem e pode. Correndo sempre o risco de ser taxada como hipócrita e, além de tudo, de não realizar sua própria missão na Terra, porque se arvorou a correr atrás das realizações dos outros. Olha só. Você faz um estudo para mim, não sei onde? Vou, faço. Aí começa, né? Você precisa fazer uma campanha para mim, para poder conseguir recursos? Eu faço. Então você vai falar, só assim que é coisa bacana. Não estou falando nem assim da coisa complicada, não. Só coisa bacana. Aí você vai acumulando sim. E aí você diz assim, nossa, marquei 3 compromissos no mesmo dia. E agora? Um vai ser atendido e os outros 2 desatendidos. Vamos dizer isso assim. Aqui, ó.
vamos falar assim, ó, é uma pessoa que não é sincera. E aqui a palavra sincera, hipócrita, além de tudo, de não, ela seria desonesta, né? Falou que ia fazer algo que ela não tinha condições de fazer, porque nós não sabemos do da obituidade. Será que ela existe? Né? Ou imagina tem prepostos que podem ir se apresentar com a nossa aparência, né? Falar por nós. Então, é isso. A vida pede posicionamentos de não também, dentro do limite de cada qual, para ser sincero, para ser honesto, para ser legítimo, para ser dentro da realidade de cada qual. Isso eu posso, isso eu não posso. Isso eu dou conta, isso eu não dou conta. E aí sim nós vamos. Mas o pior da história, gente, é abrir mão da sua evolução, tá? Porque ficou realizando aquilo que era do outro e não fez aquilo que era pessoal, tá? A obediência é o consentimento da razão. Quem consente alguma coisa se permite fazer ou não conforme achar conveniente a sua maneira de agir e pensar. Então, é o que é conveniente para nós. Isso eu faço, isso eu não faço. Isso eu estou de acordo, isso eu não estou. Isso é exercitar. Exercitar a virtude profunda, que seria o consentimento da razão. Aí o consentimento da razão é o servidor. É o servidor. O servidor faz por opção. Eu quero ser servidor. Tá? Eu quero ser servidor de Cristo. Maria, eis aqui a serva do Senhor. Né? Mas aí eu estou alinhada. E não vou falar que o anjo me tapiou. Eu estou alinhada com a condução evolutiva. Existe algum momento, eu não tenho certeza disso não, que Maria reclamou do anjo Gabriel? Tem. Nesse sentido, eu não acho que não tem nenhum registro disso. É uma entrega legítima de alma, né? Ao serviço, né? Dentro de uma escolha que era profunda. Não era uma sujeição de escravidão. Vamos terminar o texto? Mas para evoluir não precisa ir lá? Onde? Eu estou raciocinando, não vale a pena. Esse tempo está batalhando, isso vale a pena. O problema é, exatamente, nós vamos lá. Por isso que a nossa evolução passa pela dualidade. A nossa evolução, tá? O positivo e o negativo. Mas você disse bem, o movimento é pêndulo. E como que o pêndulo faz, gente? Envolve Imediatamente. Não para. Depois diminui? Vai diminuindo. Experimentou no outro. Para no meio. Chegou? Aqui demonstrou tudo, né? O movimento pendular é isso. Então nós naturalmente passaremos por isso. Mas eu posso passar 1000 encarnações sem autoridade, tá, gente? Eu posso passar 1000 encarnações sem autoridade, com o relógio humano e daquele jeito, tá? Extremado. Aí eu falei, gente, mas quanto tempo eu vou viver? Quanto tempo será que a cobra assombrou a aldeia? Tá? Quanto tempo será que ela assombrou a aldeia? Aí até que cai uma ficha ou vem um toque da vida e te dispersa. Aí você faz. E vem uma posição. Só que a pessoa vira para você e fala o seguinte, e esse livro aqui? Tá? Lê esse livro aqui. Aí você lê o livro para você falar assim, não, essa posição também não está boa. Então, aquilo que eu gastei 10.000 encarnações vivendo naquela tônica marcada, eu posso, por escolha, por vontade, por definição, por determinação pessoal, assim, aqui também não está bacana.
Isso aqui não é a solução. Isso não é a virtude. Isso não é a virtude. Tá? Isso é só culpa. E a culpa que projeta não é a culpa que te aprisiona. É o reconhecimento do erro. Uma corrente ativa, uma positiva, é aquela que te faz cair a ficha. Caiu a ficha. Mas então agora, com esse livro, eu vou refletir. Aí eu posso gastar 10 encarnações aí nesse funcionamento. Porque a questão do tempo e do esforço é pessoal, é intransferível. E cada um de sabe quanto tempo que vai precisar para trabalhar de vinculação, para operar esse saneamento. Faraó foi rápido. Faraó foi rápido, porque já tinha autoridade. O faraó já tinha uma autoridade externa muito bem consolidada. E aqui, quando ele operou o saneamento, ele resgatou a autoridade interna dele. Nesse pedaço aqui, que na realidade seria a minha casa, as coisas funcionam de acordo com aquilo que eu acho que é correto. E isso para mim não é correto. Só um minutinho, Antônio, eu posso pensar que faço tudo pelo conhecimento de mim, né? Todos esses movimentos celulares, aí a vontade está comandando esse vai e vem. Isso. Então, eu tenho que trabalhar a razão que eu para orientar dentro desse movimento aí para que eu consiga esse conhecimento com a experiência, esse vai e vem aí, para que eu possa realmente me conhecer, para depois, então, então, um detalhe, não é a conexão Faraó e Sarai, tá? Porque essa conexão não existe. É Sarai e Abrão, tá? O casamento interno, né? De sentimento e razão, tá? Porque o Faraó, ele já estava posicionado dentro das construções que lhe cabiam. Ele agregou algo que não era dele. Ele agregou algo que não era dele, nem poderia ser dele. E aí ele devolve tudo e fala, esse é o saneamento. Toma sua mulher e toma suas coisas. Ele sai da minha terra, educadamente, né? Mandou os varões. Mandou os varões, quer dizer, ó, assegurar que não fique nada desse indivíduo aqui. E essa parada, quando se fala no meio, do caminho do meio, é quando ele fala que ele faz no meio. Sem dúvida, exatamente. E aí aqui é Maria, aqui é Cecé, tá? Aqui eu saio do serviço, tá? Então aqui é Cecé. Eu vivo a vida dentro daquilo que foi proposto. Eu opero, eu dou o meu melhor, eu engrandeço a criação divina, eu dou conta de trabalhar em equipe, eu dou conta de ser uma liderança amorosa, eu dou conta de ser alguém que some, tá? Porque nesse movimento aqui, nós podemos até somar pela dinâmica do planeta, que eu preferia ter movimento que fica parado, tá? Mas nós somamos questões muito delicadas e que exigirão de nós em qualquer momento aí, nós não sabemos quando, uma mudança de posição, que não adianta. Nossos vínculos, eles são muito rápidos, gente. São muito rápidos. Quando a gente assusta, a vida já foi. Nossos vínculos são muito rápidos. E as pessoas, à medida que a gente vai, né, assim, passando o tempo na reencarnação, nós observamos como que as pessoas andaram mesmo. Vão passar para outras experiências. Aí eu vou ficar preso a um padrão de comportamento que foi exigido lá atrás. Tá? Acho que deu a ideia, né? Então vamos fechar aqui. Aí ele trabalha. Falar. Eu estava pensando aqui que o Abraão, ele teve um momento também de autoritarismo, que o Ló caminhou de um conheço.
E como ele era também de muitos postos, muito vergonha, mas não conseguiu viver juntos, porque se separaram. Então houve um autoritarismo nessa época, entre Abraão e Ló, ou liderança, ou marquismo, nós não lemos essa parte. Essa parte que ele está trazendo porque nós só lemos até o 6. Nós fizemos a leitura só até o 6. Mas se eu não ficar sem resposta, isso que ele falou, no 9. Não, ali ainda não foi a definição. Aqui foi constatado, né? E não tinha capacidade para poderem habitar juntos. Não tinha capacidade, a terra não comportava tantos recursos. Não dava para ser, cada um tinha que seguir a sua linha. Agora, Abrão é uma liderança amorosa de tal forma, vou ler só o 9, tá? O versículo 9. Não está toda a terra diante de ti. Ele, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Então, Abrão não é autoritário nem um minuto. Não tinha jeito. Foi a mesma coisa que aconteceu na situação da Sarai. Não comportava os dois. Ele era a liderança. Ele podia ser autoritário se eu vou para a direita e eu para a esquerda. Não. Ele não tem essa posição. Ele vira e fala assim, nossa, está separado, você vai ter que ir mesmo, mas você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Quando você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Olha que você vê. Que liderança diferente. Sem dúvida, né? É por isso que ele agregou. Mas não é à toa que ele foi um grande líder, né? E conseguiu agregar tantos, né? E marcar, né? Seu primeiro patriarca, sabedoria, né? Eu estou aqui, você entender esse ponto de vista do professor com relação ao Faraó, mas desde a sua contribuição da história, o Faraó, na verdade, foi enviado inclusive por ele próprio, eram pessoas de muito poder, e que não devia perder o poder de muitos, né? E que se tornaram-se Faraó. E o Abraão, ele tinha uma autoridade baseada no divino, e o outro no poder temporal. E o que eu tenho feito juntos nisso aí, isso não seria o caso de muitos de nós hoje, inclusive. Se o Faraó, dentro desse poder, onde ele determinava, ele tinha, e tinha aquele sistema na época de que podia ter muitas mulheres, que o que viesse chamava a esposa e matava o marido, não é isso? E que faria com o Abraão se ele tivesse sido transparente. E essas pragas que eu estou enxergando aí junto com isso, é que essas pragas vieram a fomentar os interesses deles, né? O poder de mando deles. E não uma sintonia com algo, não a vontade divina. E foi em função disso que eu enxerguei que ele abriu mão desse conforto que ele tinha, porque ele começou a comunicar a vida dele. E não, eu falei nada aí? Não. Corretíssimo. A história é essa. Só que no estudo que nós fazemos aqui, nós buscamos aspectos e outros aspectos. Mas depois eu coloco isso porque muitas vezes nós hoje deixamos, perdemos aspectos, abrimos mão de aspectos, mas isso não são do nosso ponto de vista. Esse aspecto, nas nossas velhas convicções. Esse aspecto que você trouxe, que está correto, ele foi abordado anteriormente, quando nós estudávamos as questões lineares. E hoje nós tentamos uma abordagem quando o Faraó sai da posição humana como uma personalidade histórica e passa a ser um componente ou um personagem, um arquétipo dentro da nossa antiguidade. Dentro das suas conquistas, dentro do seu nível de autoridade estruturado, buscando estratégias. Porque nós estamos muito longe ainda de viver aquele padrão claro de sabedoria proposto pelo nosso ofício.
E nós vamos ainda nos apoiar em posições que são do nosso caminho, do nosso Abel, certo? Da nossa Eva, do nosso Adão. Nós ainda temos muitas reações que são ainda do homem vermelho lá, do Adão. Se a gente pensa bem para assinar, é uma questão de sobrevivência, eu preciso disso. É o nosso homem primitivíssimo, olha, falando. Então, a nossa busca é buscar elementos mesmo que possam nos auxiliar para termos definir aqui, ó, onde que eu estou? Onde que eu estou? Que personagem eu estou vivendo hoje, nesse momento? Por isso que nós falamos, que nós adulteramos o nosso processo de vida algumas vezes ao longo das 24 horas. E nós mudamos o nosso pacto interno. Porque a gente vai mudando. De acordo com as circunstâncias, de acordo com os interesses. Tá? Então é a dinâmica. Mas tudo que você falou está correto historicamente. Né? E é um aspecto do nosso tempo que não gostou. E aí semana que vem não tem mais faraó. Tá? Semana que vem só tem Adão e Ló. Aí nós vamos ficar só no 3. E aí nós vamos trabalhar os 3 de forma mais detalhada e se conhecer.